Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto denominado os 3 motivos pelos quais o diabo quer nos destruir. É um tema baseado no livro de Ezequiel, capítulo 28. Lúcifer, ou simplesmente diabo, foi um anjo criado por Deus. Declaração feita no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Esse querubim tinha como função proteger, guardar e adorar a Deus. Mas, por causa da sua ambição pessoal e a soberba de espírito, ele achou que poderia ser maior do que o seu Criador e desejava colocar seu trono acima do trono de Deus. Isso quer dizer que ele pensou, ele tramou e ele desejou em seu coração realizar essa proeza. Ele esqueceu de um pequeno detalhe. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E por isso ele foi surpreendido pelo exército celestial. Ele acabou por perder a sua glória, o seu esplendor, e foi lançado juntamente com os seus seguidores para a terra. E aqui recebeu o nome de Satanás, que significa adversário ou caluniador. Com essa derrota, Lúcifer foi sentenciado com um final terrível: ser lançado no lago de fogo, no inferno, no mais profundo abismo. Declaração feita no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 19. Isso que eu acabo de relatar aconteceu bem antes de o homem ser criado por Deus. Então, nessa época, o homem ainda não havia sido criado. E nessa época, Lúcifer habitava o jardim do Éden. Declaração feita no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Esse jardim do Éden era o jardim de Deus. Diante desse fato, podemos então descrever as razões pelas quais o diabo deseja nos destruir. A sua frustração por não conseguir ser semelhante a Deus, o ódio que ele nutre pelo ser humano, reside no fato de que somos aquilo que ele sempre desejou ser. Quando Deus criou os anjos, ele os fez como criaturas de Deus. A Bíblia Sagrada começa seu relato após a queda de Satanás, quando relata que a terra era sem forma e vazia. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3 ao 25. Isso aconteceu por causa da rebelião de Lúcifer e seus anjos. Ao reformar a terra, Deus criou todas as coisas e fez também o homem, que suscitou em Satanás ódio e ira. Um ódio, uma ira contra o ser humano que levou-o a perseguir e tentar destruir
o homem da face da terra. Ele queria destruir o homem de qualquer maneira. Sua primeira investida contra o homem foi justamente no Éden. Está escrito: o diabo veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Mas também a Bíblia nos fala: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Palavra descrita no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Portanto, o diabo sabe que, por pior que possa ser uma pessoa, mesmo estando escravizado pelo pecado, ainda assim ela pode ser salva. Basta para isso que ela tenha um encontro com Cristo Jesus e voltar a ser imagem e semelhança de Deus através de Cristo. Está escrito, irmãos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ainda vai além. João capítulo 8, versículo 32, ele vai além. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o mesmo livro, João capítulo 8, versículo 36. Então, olha, irmãos, a primeira condição que o diabo quer nos destruir é porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Era tudo que ele queria, ser semelhante a Deus. Mas esse privilégio foi dado somente ao ser humano. O segundo motivo é porque o homem foi morar na antiga morada de Lúcifer. Imagina a grande frustração de Satanás. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e foi colocado por Deus para morar justamente na antiga morada de Lúcifer, lá no Éden. Deus havia reformado a terra e nela feito um jardim para a morada do homem, Adão e Eva. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8. É muito triste para o diabo ver o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus e ainda ir morar em sua antiga morada. Ele ficou com ódio mortal e quer a todo custo tentar eliminar o homem da presença de Deus. Na verdade, ele quer frustrar os planos de Deus. Mas Deus, em sua onisciência, ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as tramóias do inimigo. E desde o princípio, ele preparou o Salvador do homem, Cristo Jesus. Enquanto o homem estiver em obediência a Deus, ele terá o direito de morar no lugar preparado por Deus. Porque está escrito: obedecer é melhor que sacrificar. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E Cristo Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito,
Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavra descrita no livro de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Você observa o seguinte, irmãos. Se o diabo acredita que nós um dia vamos morar na casa que era dele, e por que então nós não vamos acreditar? Essa é uma promessa de Deus para o homem. É estar juntinho dele. Então vamos acreditar que depois da nossa morte física, nós poderemos morar com Deus, sim, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro motivo é que ele sabe que as palavras de Deus são verdadeiras. Ele conhece Deus. Ele foi criado por Deus, ele vivia na presença de Deus. E ele sabe perfeitamente que as palavras de Deus são verdadeiras e são imutáveis. Ou seja, não mudam. Engana-se quem acha que Satanás não conhece a Bíblia. Muito pelo contrário, irmãos. Ele a conhece de Gênesis e Apocalipse. Ele é um dos maiores conhecedores da palavra de Deus. Mas como inimigo de Deus, ele não quer que as palavras de Deus se tornem realidade. E para isso, ele usará de todas as armas para conseguir seu intento. Ele não consegue nada contra Deus. Então ele procura derrubar o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, para frustrar os planos de Deus. Ele sabe perfeitamente que as palavras proferidas por Deus a seu respeito irão acontecer. Deus foi claro quando disse: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Isaías 14, versículo 15. A cada dia que passa nessa terra, mais próximo está o desfecho dessas palavras de Deus. Satanás é sabedor disso. E ele procura de todas as formas a destruição do homem, fazendo com que venha a pecar, uma vez que o pecado separa o homem de Deus. Está lá escrito em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Também está escrito no Salmo, capítulo 9, versículo 17. Então ele procura fazer o homem cometer todo tipo de pecado, para levar o maior número possível de pessoas para o inferno. Felizmente, irmãos, podemos contar com um escudo contra as obras de Satanás. Nosso escudo é Cristo Jesus. Pois somente Ele é capaz de desfazer as obras demoníacas. Sim. A salvação em Cristo Jesus é a principal mensagem do Evangelho. E em Cristo Jesus, com toda certeza, seremos salvos do pecado, que é o maior problema do ser humano, e seremos salvos de Satanás. Nós, seres humanos, somos escravos do pecado e de Satanás.
Não são minhas palavras, está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Nós seremos salvos da condenação eterna, uma vez que o pecado traz condenação. Não são minhas palavras, está escrito lá no livro de João, capítulo 5, versículo 24. Nós seremos salvos da morte eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Então, desse modo, irmãos, a morte eterna é o resultado final do pecado. Somente Cristo Jesus pode nos salvar. Nós somos salvos pela graça, porque ninguém merece salvação. Como eu falei, somente Cristo Jesus pode nos salvar. Foi para isso que ele morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a salvação pela graça. Está escrito, irmãos, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Palavra descrita no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, irmãos, tudo que podemos fazer nessa terra é crer em Cristo Jesus e entregar nossas vidas a Ele, que Ele vai nos salvar, vai nos livrar das garras do inimigo. Amém.